Meus irmãos, já que nós estamos retomando aos poucos as nossas atividades, nós vamos retomar da onde nós paramos antes da pandemia. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós havíamos parado no verso 23. Então hoje consideraremos do verso 24 ao verso de número 29. Colossenses capítulo 1, do verso 24 em diante. A palavra do Senhor que nos diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual vos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Até aqui, meus irmãos, que Deus nos abençoe, através da leitura da sua palavra. Tenho certeza que muitos irmãos aqui gostam de filmes, livros, mas eu não sei se os irmãos gostam de filme de mistério, de suspense, aonde nós somos ali enredados por toda aquela trama e ficamos na expectativa da revelação daquele mistério, daquele suspense, como que as coisas irão se solucionar no final das contas. Então percebam, meus irmãos, que quando a gente assiste determinados filmes de suspense, de mistério, nós ficamos ansiosos para saber qual será o derradeiro desse filme, qual será o final dessa história. E ficamos admirados. Às vezes tem algumas sacadas que a gente não percebeu, algumas soluções que a gente não havia pensado, né? E aí a gente pensa, nossa, é isso? Que legal, gostei. Então a gente fica admirado. A gente fica admirado quando a gente tem esse conhecimento do mistério. A pergunta que eu faço para os irmãos é: será que nós nos admiramos ao conhecermos o mistério da redenção? Percebam, meus irmãos, que às vezes na nossa vida cristã, nós iniciamos a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, e frequentamos a igreja, e professamos a nossa fé, e ali estamos envolvidos, mas parece que queremos aprender mais e mais do Senhor, mas parece que com o passar do tempo, aquele mistério da redenção, da revelação de Deus, parece que não vai ficando vai ficando menos surpreendente para nós. E a gente não se encanta mais. A gente não tem mais aquele, nossa, é isso. Parece que a gente vai se acostumando com o mistério da redenção, com o mistério da revelação de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está desanimado com esse mistério? Você, não, de forma alguma, não. Será que não mesmo? Será que você não se acomodou? Será que esse mistério não te surpreende mais? Meus irmãos, Paulo ele não se surpreende, ele não se cansa de se surpreender com o mistério da revelação de Deus. E por isso, ele quer que todos cheguem a esse conhecimento, ao conhecimento desse mistério. Por isso ele fala no verso 29, é para isso que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. É por isso, é para isso. Para que esse mistério seja mais conhecido entre
as pessoas. E diante desse mistério, nós olharemos para o ministério de Paulo e nós veremos que o ministério de Paulo é um ministério cristocêntrico. Entenda, meus irmãos, Paulo, dentro do corpo de Cristo, que ele vai falar que é a igreja, ele foi chamado para uma missão, ser de preferência apóstolo dos gentios. Nós, dentro do corpo de Cristo, nós também temos a nossa função, o nosso ministério. O nosso ministério. Será que o nosso ministério ele é cristocêntrico? Meus irmãos, nós estamos há 3 meses longe dessa carta. Se os irmãos não a leram em casa. Então é bom nós recapitularmos um pouco o que nós tratamos até aqui e o que Paulo deseja com essa carta aos Colossenses. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele escreve com o propósito de combater algumas heresias que estavam entrando nessa igreja gentílica. Uma igreja, então, que não era de judeus convertidos, mas de gentios, de povos que antes não conheciam o Senhor. E uma das heresias, que depois vai ficar mais sólida no 2º século depois de Cristo, é o gnosticismo, uma ideia de uma religião de mistério, de revelações ocultas, de um conhecimento elevado, que apenas alguns poderiam alcançar. Então Paulo vai escrever essa carta para combater esse tipo de heresia que estava entrando na igreja. E como que Paulo vai basicamente combater essa ideia de que você precisa de algo a mais, de uma revelação a mais, de um conhecimento a mais? Paulo vai combater isso mostrando que Cristo é suficiente. Que Cristo revelado nas Escrituras é suficiente. E ele vai mostrar que Cristo é de fato suficiente. Que Cristo ele tem a preeminência. Que Cristo ele tem a preeminência sobre a criação, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele fala isso no verso 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, quer sobre o céu, quer nos céus, quer sobre a terra. Ele tem a preeminência sobre a criação, porque ele antecede a criação. A criação foi feita por intermédio dele. Mas não só isso, Paulo vai falar que ele tem a preeminência na redenção, porque nele, ele como cabeça da igreja, Deus fez convergir nele, foi feito paz pelo sangue, verso 20, e havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Ele é o agente da reconciliação, ele é o meio da reconciliação, é por meio dele que nós temos paz com Deus. E ele vai dizer, o verso 23, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Paulo vai terminar, no verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, qual Paulo, Paulo, me tornei ministro. E aí Paulo vai pegar esse gancho, que agora ele vai falar do ministério dele. Como que o ministério dele funciona? O ministério de Paulo. Esse ministério, como eu disse, cristocêntrico. E a primeira coisa que nós veremos aqui, meus irmãos, que Paulo tem um ministério, que o ministério de Paulo é cristocêntrico, porque ele usa do sofrimento dele, ele tem o sofrimento dele ligado a Cristo. E em favor da igreja, em benefício da igreja. Primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que é um ministério cristocêntrico, porque o sofrimento de Paulo está ligado a Cristo e em benefício da igreja. Olha o verso 24, que ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Que estranho, né, Paulo? Se alegrar no sofrimento. É isso que ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos. Isso é tão distante da nossa realidade, porque, e do ser humano de forma geral, não só da nossa realidade agora atual, mas parece que isso fica mais claro, mais nítido no nosso contexto. Mas as pessoas não querem sofrer. As pessoas não suportam o sofrimento. Elas fogem do sofrimento a todo custo e se entristecem com o sofrimento. Isso quer dizer que Paulo é masoquista? Não.
Mas Paulo entende o porquê do sofrimento dele. Por isso ele diz, por isso eu me regozijo, por isso eu me alegro. Olha que algo, que estranho isso para nós, para a nossa realidade. Se alegrar através do sofrimento. Mas por que Paulo se regozija em seus sofrimentos? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, meus irmãos. Ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, o que isso significa? Preencher o que resta das aflições de Cristo. Será que faltou alguma coisa na obra da redenção? Será que precisa completar alguma coisa na obra da redenção? Por isso que Paulo está ajudando Cristo a completar esse sofrimento. Falta alguma coisa? Não, meus irmãos. Mas nós devemos lembrar que Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, a igreja é o seu corpo. Como ele diz, a igreja é o corpo. Então, meus irmãos, quando o corpo sofre, o cabeça da igreja também, o cabeça do corpo também sofre, por lógica. Então, como que nós devemos entender isso? Há alguns textos que podem esclarecer isso para nós. Lerei de forma rápida aqui, então os irmãos estejam atentos, não precisam me acompanhar. Mas Mateus capítulo 10, verso 25, Cristo diz assim aos seus discípulos: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, está falando que chamaram Cristo de Beelzebu. Se chamaram Beelzebu o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Marcos 13 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. João 15, verso 18 e 21, que nós lemos no início do nosso culto. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, outros me odiou a mim. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Atos capítulo 9, Cristo falando para Paulo, que escreveu essa carta. Capítulo 9, verso 4 e 5 diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E lembre-se que Cristo já estava glorificado aqui, já havia ressuscitado, já com o corpo glorificado, mas ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu? E a resposta de Jesus, a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Gálatas capítulo 6, verso 17 diz assim: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Filipenses 3,10 diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E por último, Apocalipse 12, verso 13, quando fala do dragão, diz que quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que simboliza a igreja, que dera à luz o filho varão. Isso nos mostra, meus irmãos, que quando nós estamos ligados a Cristo, todo o corpo e o cabeça só. Assim como nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, nós participamos, nós temos comunhão em todos esses sofrimentos. William Hendricks, comentarista bíblico, ele vai explicar esse texto dizendo assim que nós devemos ter em mente que, apesar de Cristo ter dado completa satisfação a Deus pelas suas aflições que suportou, os inimigos de Cristo não estavam satisfeitos. Eles odiavam a Cristo com ódio insaciável e desejavam aumentar os seus sofrimentos. Mas já que ele não está mais presente fisicamente na terra, as flechas direcionadas especialmente a ele, ferem os seus seguidores. É nesse sentido que todos os verdadeiros crentes estão no lugar dele, suprindo, como vem os inimigos, aquilo que está faltando nas aflições que Jesus suportou. As aflições de Cristo transbordam em nossa direção. E é isso que Paulo está dizendo. Quando nós falamos aqui ele se alegra porque ele vê que ele está ligado a Cristo. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. E por isso Paulo se alegra. Que nos lembra de 1 Pedro capítulo 4, verso de número 13, diz: alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Essa alegria. E ele diz que essa alegria também se dá em favor do seu corpo, que é a igreja.
Então percebam que Paulo sofria, meus irmãos. Sofrimento de perseguição. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta aos Colossenses. Sofrimento de perseguição. Mas não só isso. Tem o sofrimento de cansaço, de desgaste pela igreja. Ele diz: olha, eu faço tudo isso na minha carne, a favor do corpo, do seu corpo, que é a igreja. O verso 29 ele diz assim: é para isso que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O empenho de Paulo pela igreja também gerava cansaço, gerava desgaste, era muito empenho. Percebam que Paulo ele não se preocupa, porque eu estou preso, eu não posso fazer nada. Não, mesmo preso, Paulo quer servir a igreja, e ele quer usar esse sofrimento em benefício da igreja, porque ele é apóstolo dos gentios, e ele foi preso por isso, por pregar o evangelho, continua pregando o evangelho. Então percebam, aquele que antes fazia a igreja sofrer, agora ele sofre por causa da igreja. Aquele que se empenhou em destruir a igreja, agora ele se empenha para a edificação da igreja. Então a gente vê que o ministério de Paulo é um ministério cristocêntrico, porque ele usa o sofrimento ligado a Cristo em benefício da igreja do Senhor, meus irmãos. A primeira marca que nós podemos ver aqui. Será que é assim que nós temos nos enfadado? Será que nós temos nos enfadado? Será que nós temos nos esforçado para a edificação do corpo de Cristo, para o benefício da igreja? Será que eu me regozijo com os sofrimentos em Cristo? Levo tudo isso na minha carne em favor da igreja? Ou será que eu acho que isso nada tem a ver comigo? Paulo diz: eu me esforço ao máximo, para isso que eu me afadigo. É para isso que eu me esforço o máximo possível. E aí, ligado a isso, meus irmãos, nós olhamos e vemos que o ministério de Paulo é um ministério de serviço, verso de número 25, o qual me tornei ministro, da qual me tornei ministro, da igreja, que ele está dizendo, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra ministro aqui é a palavra que nós usamos para diácono, que por sua vez significa servo. E Paulo diz: eu sou servo dos servos. A igreja é a igreja dos servos. Mas dentre os servos, eu sou servo. Eu venho para servir os servos. É isso que ele diz. Da qual me tornei ministro, diácono, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus. E essa palavra dispensação aqui significa mordomo, dispenseiro. Já falei um pouco dessa palavra algumas vezes para os irmãos, a figura da dispensa mesmo. O chefe da casa, essa ideia do dispenseiro é alguém que administra os bens da casa, principalmente na questão alimentícia. Então está ali o dono da casa, encheu a dispensa. O que cabe ao dispenseiro, ao mordomo, a Paulo? Não cabe a Paulo mudar a alimentação da casa. Não cabe a Paulo inventar um outro alimento. O que cabe a Paulo é pegar aquilo que o dono da casa já deu, a dispensa que ele deixou cheia, e alimentar a família, o povo de Deus. Então, Paulo diz: eu me tornei ministro de acordo com a dispensação de Deus. Deus me tornou dispenseiro, mordomo, responsável para alimentar o rebanho. E como que ele faz isso? Cumprindo a plenitude, o pleno cumprimento da palavra de Deus, da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O meio utilizado para alimentar o rebanho era a palavra, dar pleno cumprimento à palavra. Havia um termo da Reforma Protestante que costumava dizer que era somente a Escritura, só a Escritura, mas não somente a Escritura, mas toda a Escritura. Toda a Escritura. Toda ela deve servir para o nosso alimento. E, meus irmãos, é dela que nós devemos nos alimentar sempre. E é ela que deve ser o instrumento para eu alimentar
vocês e vocês, seus filhos, seus familiares, toda a Escritura. Não só as coisas boas, mas as coisas que nos incomodam também. Imagina, meus irmãos, se eu venho aqui e eu só bato em vocês com a palavra. Os irmãos vão sair daqui machucados. Mas se eu só venho aqui e trago só mensagens extremamente agradáveis aos ouvidos de vocês, vocês vão se acomodar também. Por isso Paulo diz, a dispensa, Deus me fez dispenseiro em vosso favor, a dispensa, o Pai encheu a dispensa, deixou a dispensa cheia, e eu vou alimentá-los com tudo aquilo que o Pai deixou para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E outra questão, meus irmãos, que nós vemos é que Paulo se vê na obrigação de proclamar esse mistério de Deus. É o ponto central aqui do que Paulo está falando, né? Verso 26 ao verso 28 diz assim: o mistério, o cumprimento da palavra de Deus, vai dizer, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Meus irmãos, essa palavra mistério, Paulo usa ela de forma proposital, e Paulo usa demais essa palavra, ele é o que mais usa no Novo Testamento, essa palavra. E essa palavra, não é a ideia dela aqui, mas ela tem a ideia, ela era usada no sentido de algo, uma coisa escondida, um segredo, né? Geralmente esses mistérios, eles eram mais ligados à questão religiosa, segredos religiosos, que estavam confinados apenas a alguns iniciados nessa religião e não aos comuns. Então, fazer a separação. Alguns têm acesso ao mistério, outros vão ficar ainda na escuridão, né? Ainda vai ficar escondido esse mistério. Mas Paulo vem usar essa expressão justamente para falar qual é o mistério do Evangelho. Qual é o mistério da palavra de Deus? Qual é o mistério? O mistério aqui, meus irmãos, é o projeto de salvação de Deus. É o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Mistério esse que incluía judeus e gentios. Daí é o mistério da salvação. Por isso que ele diz aqui, no verso 27, a riqueza aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério aos gentios. E qual é o centro desse mistério? Cristo. 1 Timóteo capítulo 3. Como eu disse, Paulo usa essa expressão várias vezes. Na carta aos Efésios ele usa diversas vezes. Mas 1 Timóteo, já leremos Efésios. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Esse grande mistério da piedade, ele vai dizer: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Cristo. Cristo é o centro desse mistério, o qual Paulo em Efésios capítulo 1 vai falar que Deus, Efésios capítulo 2, ele vai falar que através de Cristo ele faz paz, né? Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez ambos quem? Judeus e gentios, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele aboliu na sua carne a lei, os mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse é o mistério. O mistério é a revelação da salvação aos gentios. E ele diz: esse mistério estava oculto.
E de fato estava, meus irmãos. Estava oculto até mesmo para os judeus, porque nós temos que lembrar que a revelação é progressiva. Muitas coisas ainda os judeus não tinham entendimento. Então, de certa forma, havia ainda algum mistério para os judeus. Havia esse mistério também estava oculto muito mais para os gentios. Os gentios não tinham conhecimento de Deus, não tinham a revelação de Deus. Mas olha que interessante, até mesmo os anjos. Os anjos, sim. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 3, do verso 8 em diante, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que incrível! Deus utiliza a igreja para revelar esse mistério aos anjos. É isso que ele diz, olha, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso deve nos surpreender. A revelação desse mistério deve sempre gerar em nós empolgação. Eu não posso, meus irmãos, me acostumar com esse mistério que foi revelado e que está sendo revelado. E ainda está sendo revelado, meus irmãos. Agora nós sabemos. Ele diz: aprove a Deus desvendar esse mistério. Foi descortinado. Agora nós vemos. Agora nós temos acesso. Agora nós conhecemos. Mas ainda muitas pessoas ainda não conhecem. Muitas pessoas ainda não têm esse acesso. Ainda está oculto para muitas pessoas, meus irmãos. Esse mistério foi manifestado. Esse ministério foi manifestado. A quem? Ele diz, verso de número 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Se manifestou aos seus santos. Ou seja, aqueles que creem. Aqueles que creem. Percebam como eu disse, ainda está oculto para muitos. Sim, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Para que eles não vejam a luz de Cristo. Ainda está oculto por quê? Porque não creem em Cristo. Mas para aqueles que creem, foi revelado, foi manifestado. E percebam, meus irmãos, olha o que ele diz no final do verso 27. O verso 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. Paulo se empolga, né? Sabe quando a gente vai dando muito adjetivo para uma coisa? Porque a gente está empolgado com aquilo. Paulo ele vem falar da riqueza, da glória do mistério. Como ele diz lá em Efésios capítulo 4, ele vai falar da profundidade, ele vai dizer, ele diz assim: segundo a riqueza da sua glória, a conhecer o amor de Cristo, a fim de compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então Paulo vai dando ele se empolga, que ele vai dando esses adjetivos, e é assim que ele se empolga com esse mistério de Deus. Então percebam que ele diz: qual é esse mistério? Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Deus habitando com o seu povo. Aquilo que nós costumamos chamar de princípio Emanuel, Deus conosco, a base da aliança. Deus com o seu povo. Nós devemos lembrar que lá no Éden, Deus vinha sempre na viração do dia
manter ali um relacionamento com Adão. Na viração do dia, Deus estava ali com Adão. Então imagina a presença de Deus ali no Éden. Mas o homem pecou. E por isso está destituído da glória do Senhor. Mas aí o Senhor chama um povo, elege um povo para si. E esse povo chamado por Deus, agora o Senhor diz a esse povo lá em Êxodo capítulo 25, verso 8: façam para mim um tabernáculo, porque habitarei no meio de vocês. Habitarei no meio de vocês. E isso vai se desdobrando, meus irmãos. Primeiro o tabernáculo. Posteriormente nós temos o templo, e quando o templo é construído, a glória de Deus, a Shekinah de Deus enche o templo. Mas esse primeiro templo foi destruído. E lá no templo do profeta Ageu, de Esdras, nós temos a construção do segundo templo. E o Senhor diz: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. E a glória do Senhor também enche aquele templo. Mas aquele templo também não permaneceu, meus irmãos, até chegar a Cristo. Até chegar a Cristo, a glória foi indo e voltando até chegar a Cristo. E João nos diz no seu Evangelho que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Cristo habitou entre nós. Mas Paulo vai além, porque ele diz: não apenas Cristo habitou entre nós, mas Cristo em nós. É isso que Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Por Cristo estar em nós, nós podemos agora ter esperança da glória. Somente porque Cristo habita em nós. Meus irmãos, esse é um mistério. E esse mistério precisa ser conhecido, cada vez mais conhecido, aprofundado. Sabe quando você tem uma piscina funda e o pai fala para o filho: filho, não vai lá não, porque é muito fundo, é perigoso. Nessa piscina do conhecimento de Deus, meus irmãos, nós podemos mergulhar. E nós devemos ir cada vez mais fundo nessa piscina de conhecimento. Aqui não há um conhecimento oculto, é um conhecimento que foi revelado. Parece que as pessoas pensam o seguinte: olha, pastor, tem algumas doutrinas, algumas coisas que a gente não pode falar para criança. Ou tem algumas coisas que não dá para ensinar para pessoas que são recém-convertidas. Por que não? Vai aprender, vai nadar, vai se aprofundar, vai nadar cada vez mais fundo nessa piscina do conhecimento de Deus. Mergulhe cada vez mais. Conheça cada vez mais, porque Deus revelou esse mistério para nós, gentios. Ele chega a dizer esse mistério de Deus que é Cristo, no final do verso 2 do capítulo 2. Nós falaremos, se Deus permitir, na semana que vem, que é a continuação dessa ideia. Mas percebam, meus irmãos, que esse mistério ele precisa ser conhecido, precisa ser aprofundado. No cristianismo não há mistério oculto. Isso cabe aos pastores, aos presbíteros, apenas a alguns esse tipo de conhecimento. Não há privilegiados. Paulo diz: eu sou servo dos servos. E eu estou aqui para revelar de fato esse mistério a vocês. Eu quero que vocês aprendam cada vez mais. Ele chega a dizer, verso 2 que eu citei, ele diz assim: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo. Compreender plenamente o mistério de Deus. É isso que você e eu devemos desejar, meus irmãos. Não há ensino oculto, e não deve haver. Mas nós devemos cada vez mais beber dessa água, mergulhar nessa piscina cada vez mais fundo e conhecer mais do Senhor. E Paulo diz: esse mistério, é por esse mistério que eu anunciei, que eu adverti, que eu ensinei e que eu busco apresentar a todo homem. Olha que interessante o verso de número 28, a busca por um trabalho completo que Paulo faz. Olha o foco do todo. Há 1, 2, 3, 4 ou 5, 4 vezes a palavra todo.
o qual vos anunciamos, advertindo a todo homem. Então, não é apenas para alguns, mas para todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o todo que indiscriminadamente todos nós precisamos chegar a esse conhecimento do mistério de Cristo. E ele diz: eu anunciei. Como que se deu esse trabalho de Paulo? Anunciando, pregando o Evangelho, advertindo. A ideia aqui de advertir é a ideia de exortar, de corrigir, né? Um termo apologético, noutético, né? A ideia de colocar na mente da pessoa. E ele diz também ensinando em toda a sabedoria. Ele anunciou, ele advertiu, ele ensinou a todo homem. Com qual propósito? Apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Esse era o propósito de Paulo. Todo homem perfeito? Seremos apresentados perfeitos? Não, meus irmãos. Mas a ideia de perfeito aqui, essa palavra perfeito, significa maduro. Maduro. Nós precisamos amadurecer. Paulo diz: eu tenho me esforçado para isso, para que vocês amadureçam em Cristo, para que vocês cresçam em Cristo. É por isso que eu trabalho, por isso que eu me afadigo, por isso que eu me canso, que eu me esforço o máximo possível, sempre, claro, na eficácia do poder de Deus que opera em mim. Esse é o ministério de Paulo, o ministério cristocêntrico. O ministério voltado, fundamentado em Cristo, no mistério de Cristo, mas voltado para a igreja. Meus irmãos, como que nós temos executado o nosso ministério, nossa função dentro do corpo de Cristo? Será que temos nos afadigado? Será que temos nos regozijado com o trabalho que Deus tem nos dado em benefício da sua igreja? Ou será que nós nem trabalhamos? Paulo disse: eu me dedico muito, porque eu quero que todos sejam apresentados diante de Deus de forma madura. E Paulo diz: o que me leva a isso? O mistério de Cristo. O que me leva a trabalhar tanto? O mistério de Cristo. Que surpreende Paulo, que encanta Paulo, que deixa Paulo sem palavras. Ele quer botar mais e mais adjetivos a esse mistério. E ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento desse mistério. Será que nós não nos acostumamos demais com esse mistério? Nos acomodamos demais com esse mistério? Ele já não nos encanta mais. Tá, Cristo veio, morreu, legal, eu creio. Olha o que Paulo, a descrição que Paulo fala lá em Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nós lemos. Isso é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, meu esforço é anunciar, é advertir, é ensinar, é apresentar vocês. Mas sabe que eu não faço sozinho. Todos nós temos o nosso dever. Todos nós devemos anunciar, todos nós devemos advertir, ensinar, tem a ideia do discipulado, e buscar apresentar cada um perfeito, maduro, diante de Cristo. Meus irmãos, que maravilha que é o Evangelho da Graça. Que maravilha que é a história da redenção. E louvado seja Deus, porque outrora oculto, mas agora revelado em nós, através de Cristo. Louvado seja Deus por homens e mulheres que não mantiveram isso em oculto, mas revelaram isso a nós. E hoje nós temos a oportunidade de mostrar isso também às outras pessoas. Que Deus nos ajude nessa tão grande tarefa, mas também de grande privilégio. Que Deus nos abençoe e que na nossa vida, a nossa vida seja sempre um ministério cristocêntrico. Que Cristo seja a essência da nossa vida. Amém?